Olá, seja muito bem-vinda ao Pré-Natal Psicológico Eu na Gravidez. Eu sou a Daniele Linhares. Eu sou a Kátia Cruz. E nós vamos acompanhar você por essa jornada aí de transformação durante a sua gestação. Bom, e nessa aula introdutória, nós vamos explicar para vocês um pouco o que é a psicologia perinatal, né? O que um psicólogo perinatal faz, quais são, então, também o que compõe ali o pré-natal psicológico, o que é, como que ele funciona, para que serve. Então a gente vai conversar sobre tudo isso ao longo dessa primeira aula. Bom, então antes da gente começar já falando a respeito do pré-natal psicológico, a gente vai contar um pouquinho para você sobre o Eu na Gravidez, né? O Eu na Gravidez nasceu para oferecer várias ações voltadas para propiciar bem-estar emocional no contexto da maternidade. Então a gente oferece desde psicoterapia para tentantes, gestantes, recém-mães, até também ações em grupo, como rodas de conversa. A gente também oferece grupos terapêuticos, específicos para mães, então para recém-mães, por exemplo, e um pré-natal psicológico. Então, o pré-natal psicológico é uma dessas ações. A gente também oferece ações voltadas para profissionais de saúde, estudantes, para oferecer qualificação. Então, nosso intuito final, no final das contas, com todas as nossas ações, é promover saúde mental materna. Então, vamos falar um pouco sobre o acompanhamento psicológico na gestação. Qual a importância disso? A importância de você ter esse suporte para que você consiga passar por esse processo de gestação de uma forma mais saudável. Nós sabemos que com a descoberta da gravidez, muitas dúvidas e questionamentos aparecem nesse momento e junto com essas dúvidas e questionamentos, também as alterações emocionais e as físicas, Como a gente trabalha com a parte psicológica, a gente vai dar esse suporte diante dessas alterações emocionais, oferecendo um espaço de escuta para essa mulher, um espaço de fala, para que ela consiga experienciar e falar sobre como está sendo para ela essa vivência de gravidez, de gestação, e como ela está vivenciando isso e o que ela consegue, com os recursos que ela tem, experienciar isso de uma forma mais saudável. Isso aí, então, pensando um pouco a respeito dessas vivências emocionais, considerando aí que a gestação é um período, como a Kátia falou, de mudanças, que vão ter essas alterações emocionais, existe uma área da psicologia especialmente voltada para o acompanhamento, para uma atenção maior a esse contexto aí da maternidade, de quando a mulher está tentando, quando está gestando, depois do parto, as mães enlutadas, também em contextos de adoção, de inseminação. Então, tudo que envolve de alguma forma a maternagem, a parentalidade, que é ser pai, ser mãe, a psicologia que vai estar presente aí é a chamada psicologia perinatal. Peri é o entorno natal de nascimento, então psicologia perinatal envolve ali tudo que está ao entorno do nascimento e as nossas ações são relacionadas a esse momento. E aí agora vamos falar um pouco sobre como nós atuamos, como profissionais. Nós atuamos com acolhimento, acolher essa mulher na sua subjetividade, diante das alterações biopsicossociais que ela está vivendo, porque cada mulher vai experienciar isso de uma forma diferente, mas ela precisa desse acolhimento, onde ela se sinta segura para poder falar do que realmente ela está sentindo sobre esse momento de estar gestando, de como ela imagina ou ela pensa que vai ser o parto, o pós-parto. E também junto com esse acolhimento a gente oferece orientação, orientação e informação, que a gente chama de psicoeducação, onde a gente vai falar sobre essas alterações emocionais significativas, a gente vai ajudar ela a entender que o que ela está experienciando, mesmo que seja algumas emoções um pouco distorcidas,
né, da realidade, um pouco negativas, para ele entender que tudo isso faz parte desse momento, né? As emoções como medo, insegurança, dúvida, às vezes ela não estar sentindo aquela vinculação, aquele amor com o bebê que é muito falado sobre o instinto materno, sobre o amor materno. Muitas vezes a mulher se culpa por isso. Então, com essa orientação especializada, ela vai entender que isso faz parte, que não tem problema ela estar se sentindo assim, que ao longo da gestação essas emoções mudarão. E também a psicoterapia, que é diferente do pré-natal psicológico. A psicoterapia, ela vai ser, essa mulher, se ela estiver já apresentando algum tipo de transtorno ou, né, uma possibilidade de vir a ter, né, uma dificuldade diferenciada, que a gente percebe que foge um pouco dessa normalidade, a gente vai orientar um acompanhamento psicológico, né, que no caso seria um acompanhamento individual. Isso aí, é importante pontuar, né, essa questão dessa diferença. O pré-natal psicológico, ele não nem se propõe a ser psicoterapia, ele é muito mais voltado para essa psicoeducação, para essas trocas de experiências, enfim, para tudo que a gente vai falando com vocês aqui ao longo da nossa apresentação. Bom, então, qual que é a primeira grande questão que surge na mentalidade da grande maioria das mulheres que descobrem uma gravidez, né? A primeira pergunta que vem é aquela: estou grávida, e agora? Né? O que fazer? Então, essa é geralmente assim, só a primeira das muitas perguntas que vão surgir. Então, o pré-natal psicológico, como a Kátia falou, ele vem justamente para auxiliar nesse processo aí, nessa vivência relacionada à gestação, ao pós-parto, né, a construção dessa mulher enquanto mãe. Eu costumo até falar que a gestação, ela é um meio do caminho, né, um período onde a mulher, ela nem é a pessoa que ela era antes de descobrir a gravidez e também ainda não é quem ela vai se tornar depois que o bebê nascer, né, não é ainda a mãe. Então é meio que um limbo ali, um meio do caminho onde surgem realmente muitas dúvidas, muitas questões, é um momento de crise mesmo, de identidade, né? De modificações muito profundas e muito significativas. Como eu mencionei anteriormente, o pré-natal psicológico, ele vai também auxiliar na prevenção de transtornos psicoemocionais no parto, no pós-parto e puerpério. Então, assim, e também preparar o casal para a maternidade e para a paternidade, né? Auxiliando ali de como ele vai conduzir, eles vão conduzir essa nova identidade, né? Como mãe e como pai. Esse pré-natal ele pode ser oferecido de forma individual e também em grupo, né? Com um número de encontros pré-determinados, né? Que acontecerão ao longo da gestação e também após o parto. Bom, então como que a gente consegue, né, oferecer tudo isso que a Kátia mencionou através do pré-natal psicológico? Primeiro que tem ali vai ser essa questão do acolhimento e da orientação. Então, esse acolhimento dos sentimentos, tudo isso, no caso do pré-natal que você está fazendo, né, que a gente vai oferecer aqui, é em grupo. Então, é um acolhimento que não só das emoções, né, de todos os casais participantes, como também entre os casais há esse acolhimento, há essa troca de experiência, né, que acaba beneficiando muito a todos. E a parte da orientação, né, não preciso repetir porque a Kátia já trouxe bastante a respeito. Além disso, a gente vai oferecer toda uma parte de conscientização em relação às vivências. E como que a gente faz isso? A gente tem vários livretos ao longo do pré-natal psicológico que tem textos para reflexão e exercícios que devem ser feitos sempre antes dos encontros. Esses exercícios, eles são de conscientização terapêutica, que a gente fala. Eles vão despertar determinados conteúdos emocionais que vão ser trabalhados ao longo dos encontros. Cada encontro tem uma temática específica e daqui a pouquinho a gente vai mencionar um pouquinho sobre essas temáticas. Mas o interessante de falar agora, né, é sobre essa questão de que a gente tem, então, esses exercícios e também alguns exercícios corporais. Nos encontros a gente costuma propor
os exercícios de relaxamento, né? Exercícios em que a mulher possa entrar em contato com o próprio corpo, com as próprias emoções. A gente também propõe a utilização de um diário emocional, onde vão sendo registrados os sentimentos, né, semana a semana. E além de tudo isso, a gente também faz o quê? Uma triagem psicológica. A gente não faz uma avaliação psicológica no sentido, né, daquilo culminar num laudo, em algo assim, mas a gente faz uma triagem. Como que a gente faz isso? Através de instrumentos, né, validados, a gente aplica alguns questionários para levantar não só pontos que precisam ser trabalhados ali naquele grupo específico, mas também para a gente perceber como que está a saúde emocional ali daquela mulher. E aí, em caso de necessidade, a gente vai encaminhar para uma psicoterapia, para um acompanhamento psiquiátrico, então tudo vai depender de como que está o estado emocional da mulher. Agora, a Dani já mencionou um pouco sobre as temáticas, então vamos falar um pouco sobre cada temática que a gente vai apresentando ao longo do pré-natal psicológico, né? A gente começa inicialmente falando sobre a gravidez, né? Um pouco sobre o parto e o puerpério, esclarecendo algumas dúvidas, algum questionamento que as mulheres costumam trazer nos encontros, né? Nós vamos abordando, elas vão falando sobre o que elas pensam, né? O que elas já sabem sobre as dúvidas que têm e os questionamentos que poderão surgir. Depois tem também a parte do desenvolvimento infantil e educação parental, né? Que é quando a gente fala um pouco sobre a forma de ser pai, de ser mãe, né? Como o casal, né? A mulher e o homem, eles pensam que vão ser pai, né? Um pouco está muito relacionado também com a forma como eles viveram a relação com os próprios pais, né, Dani? Isso. Então a gente acaba abordando muito assim, a história de vida, né? Esse conteúdo a gente não vai simplesmente dizer, é isso, isso, isso. Não são somente informações soltas, são informações refletidas, né? Sim. Sobre a história de vida, os aspectos familiares, né? Que cada um traz na sua carga familiar, né? E a maternidade, ela traz mudanças biopsicossociais. O que são essas mudanças biopsicossociais? São as mudanças biológicas, né? As mudanças físicas que acontecerão, né, nesse processo, as mudanças do corpo e de acordo com as alterações hormonais também. As mudanças psicológicas, né, que quando começa a construção de uma nova identidade, como essa mulher se vê como mãe, e as sociais, né, que ela agora a partir de então, ela vai assumir um novo papel na sociedade. Além de mulher, ela vai se tornar mãe. Então, como que funciona, né, esse pré-natal psicológico? Serão 6 encontros que você vai fazer ao longo da gestação, sendo que o 6º encontro pode ser feito pelo casal tanto antes do nascimento como depois, porque a gente tem que considerar que às vezes acontece, né, do bebê nascer prematuro, mas o ideal, então, são esses 6 encontros antes da gestação e um encontro depois do parto. Esses que acontecem durante a gestação são todos coletivos, né, são todos em grupo. Esse depois do parto é um encontro que acontece de forma individual. A gente vai atender, né, cada casal ou gestante ali individualmente para saber como é que está sendo a vivência, né, levantar as principais questões ali, avaliar também o estado emocional. Então a gente faz todo esse processo. E aí, como eu já disse, isso, né, nesses encontros a gente vai ter texto, a gente vai ter troca de experiência, a gente vai ter a apresentação dos exercícios feitos previamente, a gente também sempre manda materiais complementares, né, e toda a parte da triagem psicológica. É importante falar também, Dani, que a gente traz também alguns profissionais de outras áreas também para esclarecer as dúvidas das mulheres, como por exemplo uma fisioterapeuta, né, pélvica, que vai ajudar a mulher, ensiná-la com alguns exercícios que vão ajudar no momento do parto, entre outros profissionais que trabalham conosco também durante o pré-natal psicológico.
Isso, a gente sempre vai oferecendo roda de conversa, aula extra, né? O que for sendo possível ali nos nossos contatos com as profissionais, a gente vai buscando trazer de acordo com as principais dúvidas que surgem durante o pré-natal psicológico. Bom, então além desses encontros, né, desses 7 encontros, a gente tem também aí, vocês vão ver ao longo aí na plataforma, né, outros 7 módulos, cada módulo relacionado aos temas que são trabalhados em cada um desses encontros. E aí nesses módulos vocês vão encontrar ali entre 1 ou até, quem sabe, 3 aulas, né, dependendo do módulo, relacionado então às temáticas. São aulas curtinhas, né, mais no intuito mesmo de informar e da gente não precisar utilizar o encontro tanto para ficar falando, para ficar informando, para dar palestra, né, para a gente utilizar realmente o encontro que vocês terão para essas trocas de experiência, para vocês poderem falar, que é o que a gente considera que é o mais rico, né, que acontece durante os encontros. Bom, a Dani já mencionou anteriormente sobre o diário emocional da gravidez. O que significa esse diário? Esse diário é como se fosse uma agenda, que você vai anotando dia a dia ou semanalmente todas as alterações que você vai percebendo durante a sua gestação, né? O que isso ajuda? Ajuda. Quando a mulher escreve, muitas vezes os pensamentos eles deixam de ser abstratos, eles se tornam mais concretos. Porque ela vai escrever, ela vai ler, e aí ela pode criar um novo significado sobre aquela situação que ela está vivendo, ou aquele pensamento, ou aquele comportamento que ela está percebendo que está mudando durante esse processo. E o diário emocional, além disso, ele serve como uma recordação, né, futura, para que você de vez em quando revisite isso, né, e lembre dos momentos que você passou, de todas as alterações que você vivenciou durante o processo da gestação, do parto, do pós-parto, do puerpério, certo? Então é uma ferramenta muito útil para esse momento. Isso, lembrando que esse diário é algo que assim, a gente disponibiliza, né, para quem está participando do pré-natal psicológico em PDF, mas você pode simplesmente pegar um caderninho ou adquirir também a versão física, né, desse diário emocional da gravidez, que aí depois ao longo dos encontros a gente explica direitinho como que funciona. E durante os encontros, né, a gente vai também reforçando a importância desse diário, né, dessas anotações e o que elas significam para a mulher, para o casal, no processo de gestação. Isso, tudo o que propicia esse encontro com você mesma, essa conexão com o que você sente, tanto emocionalmente quanto fisicamente, a gente estimula muito, porque isso tudo é super importante para uma vivência realmente plena dessa gravidez. Bom, e quais são os temas, então, que serão trabalhados, né? Quando você fez sua inscrição, você já viu lá os temas de cada um dos encontros, mas a gente vai reforçar aqui nessa primeira aula introdutória, só para você ter uma noção do que, quais serão qual vai ser a sequência, né? Então, no encontro 1, é o eu sendo, a gente vai trabalhar a história de vida e aspectos familiares. No encontro 2, que é o eu grávida, a gente vai trabalhar mudanças biopsicossociais, que a Kátia explicou. No encontro 3, a gente vai trabalhar o eu parturiente, que é onde a gente vai conversar sobre os tipos de parto, dor, sobre o plano de parto. No encontro 4, que é o eu mãe, a gente vai trabalhar a questão da maternidade transgeracional e a construção da parentalidade. Então esse é um encontro que o casal participa. O encontro 5, que é o eu puérpera, a gente vai conversar sobre a preparação para o pós-parto, né, e os primeiros dias com o bebê. No encontro 6, que é o eu maternando, a gente vai trabalhar um pouco sobre desenvolvimento infantil e práticas parentais, que também é um encontro onde o casal participa. E o encontro 7, que é aquele individual depois do parto, né, é o eu tornando-me, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre o processo de adaptação à maternidade. Bom, essa aula é uma aula introdutória, né? Nós falamos um pouco do que é, né, o pré-natal psicológico, para vocês entenderem como funciona, quanto aos encontros, quanto às temáticas trabalhadas, né? E a gente quer agradecer a vocês, né, por disponibilizar esse tempo para escutar essa aula, que é fundamental para você entender o funcionamento
do nosso pré-natal psicológico. Então a gente se vê aí nos encontros. Até mais!